Olha que bonito. Agora, uma coisa que nós precisamos e gostaríamos de saber é o nome do senhor. Como o senhor chama? A gente não costuma falar meu nome, né, filho? Mas vamos lá, né? Vamos lá. É Pai João. Pai João? Pai João, filho, Pai João. É Pai João das Almas, da Cachoeira, da Calunga? Pai João, somente Pai João, filho. Só Pai João? Pode chamar de Pai João. É só Pai João, só Pai João. Bom, então, mas o senhor trabalha onde, assim? Por enquanto, fica no mistério? Filho, eu às vezes eu converso com o pessoal ali da Sangha, né? Lá do Espiritualismo Ecumênico Universal, né? Às vezes a gente faz atendimento lá, né, filho? A gente faz atendimento lá, conversa com as pessoas, né? As pessoas que às vezes precisam de alguma ajuda lá no autoconhecimento deles, né? E assim sucessivamente. Às vezes eu vou em casa de Umbanda também, filho. Olha. Né? Às vezes precisa de dia de preto velho lá, às vezes eu tô lá, né? Quando necessita, né? E assim sucessivamente. Então, vocês que aí do mundo espiritual normalmente são as pessoas que encaminham os filhos para um ou outro lugar conforme vocês veem a necessidade de dar atendimento. Sim, filho, sim. Entendi. Vocês, como diz o livro dos Espíritos, é muito mais do que podemos imaginar, é a influência, de ordinário a influência dos Espíritos a nos guiar diariamente, não é? Sim, filho, sim. Esse trabalho aí é necessário, né? As coisas têm que acontecer com vocês, né? Então eles estão seguindo apenas ordem, né? Seguindo apenas ordem, mais nada. Eita, Pai João. Agora, Pai João, quando vocês vêm, vocês trabalham em pares, sempre tem um preto velho e uma preta velha, só que só fala o preto velho. É assim que funciona? Depende do trabalho, né, filho? Depende muito do médium também, depende de uma série de fatores, né? Que você precisa, é quase que, como posso dizer, existem grupos, a gente sempre trabalha em grupo, né? Mas depende muito do trabalho a ser feito, né? Entendi. Depende muito, tem muita coisa, entidades, por exemplo, aqui no nosso caso, a gente trabalha com, assim, eu às vezes não apareço muito, né? Às vezes não apareço muito, filho, porque a boa parte das entidades que aqui estão conosco é tudo de linha mais oriental, né? Às vezes eu não me misturo muito bem com uma energia, embora eu trabalhe nessa linha, né? Minha popota é um pouco diferente, né? Entendi, claro. Mas assim, numa hora de uma incorporação igual essa, o senhor não tem uma ajuda de um caboclo, de um outro preto velho, de um herê? Como é que funciona? A gente sempre tá andando junto, né? Então assim, filho, a gente sempre tá, às vezes, por exemplo, aqui no caso, no nosso grupo, a cigana anda com o herê, né? Eu sou um pouco mais isolado, né? Então às vezes às vezes eu encontro com algum ou outro, né? Mas de modo geral, às vezes eu fico aqui no meu cantinho. Entendi, tá certo. Mas não é porque o senhor não gosta de conversa, né? É porque o trabalho às vezes é um pouco diferente, né? Sim, filho, a popota é outra, né? Popota é outra. Tá certo. Agora, a gente gostaria, Pai João, de saber um pouco da sua história enquanto o senhor foi encarnado. Filho, eu me lembro de pouca coisa, né? A única coisa que eu lembro é que morri chicoteado. Eita. Escravo, e aí morri chicoteado. O senhor era um escravo? Sim, filho.
Entendi. Então o senhor morreu meio novo. Mais ou menos, né, filho? Naquela época já é considerado velho, né? 30 e poucos anos já é um pouquinho velho. Entendi. Pra escravo, né? Porque vocês já começam na lida cedo, né? Sim, filho, sim. Nossa. E aí o senhor entrou pro mundo espiritual depois da morte, como é que foi? É toda aquela história, né, filho, que vocês já sabem, né? Passa por um barro, que é a coisa toda. Só que aí eu fui encaminhado, né? Encaminhado. Como esse Zinho disse aí outro dia, né? Depende da dignidade de sua alma, né? Então, exatamente. Existem certos critérios, né? Para estar na posição onde eu tô, né? Olha que legal. O seu superior tá sabendo dessa conversa? Tá, filho, tá sabendo, sim. Todo mundo fica sabendo dessa conversa aqui. E o mundo espiritual é igual cidade pequena, né? Quando faz, todo mundo tá sabendo. Entendi. E se não houvesse autorização, o menino podia ficar aí se preparando quanto quisesse, que o senhor não baixava, o senhor não descia. Não, filho, precisa de autorização para tudo isso, né? Entendi. E quem que é o superior do senhor? Não sei, filho. Eu não sabe? Não sei. Explicar? Eu sou somente como se fosse uma caixa de som, só falando o que ele tá pedindo falar, né? As instruções que ele passa, etc. Mas só isso, eu não sei quem é meu chefe. Entendi. Então, no caso, o chefe do senhor, ele se comunica com o senhor através da intuição sua? Sim, filho, sim. Porque às vezes, dependendo da frequência vibratória de um espírito, ele se encontra localizado numa parte do mundo espiritual que não é visível, não é incompreensível de onde estamos. Aquela coisa, né, filho? A parte vibratória de vocês é muito densa, né? É muito densa. Então, tem certos espíritos que não conseguem alcançar aqui. Porque a faixa vibratória dele, a vibração dele é muito mais sutil. Então, as entidades que vocês veem por aí, que trabalham por aí, etc, filho, estão aí, eles fazem essa ligação, né? Faz essa ligação. Tem entidade, por exemplo, que nunca encarnou aqui e precisa de outras entidades para poder passar mensagem, né? Entendi. E daí usa outras entidades, e essas outras entidades conversam conosco, fazendo esta ponte, essa ligação, e se identificam como se fosse o tal do extraterrestre. Sim, filho. Às vezes sim, às vezes não. É tudo espírito, né? Nós somos irmãos, né, filho? O irmãozinho que tá lá em outro planeta lá, ele tem um irmãozinho também, é da mesma essência que você. Não muda. Né? Não muda, filho. Não muda nada. Não muda nada, filho. A gente sabe que o preto velho, quando ele trabalha com as pessoas, ele vai desenvolvendo para cada vez a pessoa incorporar melhor, não é assim? Sim, filho. O senhor pode falar para mim a visão do senhor sobre o que é mediunidade, a importância dela, porque as pessoas devem levar a mediunidade a sério? Mediunidade, filho. Todo mundo é médium, né, filho? Todo mundo é médium. Só que é o seguinte, filho. Quem é médium, quem trabalha realmente, digamos assim, filho, tem esse compromisso, né? Tem um contato assinado, né? Digamos assim,
para trabalhar dessa forma que vocês trabalham, né? Isso daí é um negócio que Deus deu para vocês, né? É um negócio que Deus deu para justamente fazer esse trabalho todo. Agora, o médium não pode deixar, né, de trabalhar a si mesmo, né? De trabalhar a si mesmo. O mais importante de tudo é isso, filho. Trabalhar a si próprio, autoconhecimento, né, filho? Etc, etc. Né? Então, assim, não adianta ficar somente incorporando entidade aí e não trabalhar a si mesmo, né? Muitas dessas reuniões que vocês fazem assim, centro espírita, essas coisas todas, com um trabalho de desobsessão, aqueles espíritos que estão aprisionados, né? Aqueles espíritos que aparecem lá pedindo ajuda, etc. Pedido, né? Na verdade, estão revelando algo que vocês têm. Olha. Então, assim, todos os espíritos que foram passar por lá têm alguma afinidade com vocês. Porque pode-se dizer, filho, se você não tomar cuidado, né? Se você não fazer o trabalho que você propôs a fazer consigo mesmo, você será ele futuramente. Nossa. Entendeu? Sim, a gente vai se sintonizar então, espírito, com aquilo. Sim. E todos aqueles espíritos que aparecem falando algo, você tem que prestar muita atenção naquilo que eles estão falando. Por quê? Porque eles estão revelando uma parte de vocês. Entendeu, filho? Sim. Então, as partes de mediúnico, de obsessão, essas coisas, revelam muito aquilo que vocês têm dentro de vocês, né? Revela muito aquilo, principalmente os espíritos obsessor, né? Os chamados Kiumba, né? Eles têm um apego ao desejo, eles têm um apego à posse, o que vocês também têm, e vocês devem identificar em vocês o que é. Entendeu? Então, o médium, quando ele recebe um espírito obsessor, aquele espírito obsessor tem a ver com aquele médium. Tá. O médium recebe aquele espírito obsessor para ser encaminhado justamente porque aquele médium tem afinidade com aquele espírito. Nossa. Então, aquele espírito, ele não incorpora por incorporar. Aquele espírito incorpora por afinidade. Entendeu, filho? Entendi. Por afinidade. Mas toda vez que o espírito obsessor fala, presta muita atenção naquilo que ele está falando, filho. Porque aquilo que ele está falando está revelando alguma coisa para alguém. Ou está falando de um apego que talvez você tenha, ou que uma outra pessoa lá dentro tenha, e que aquilo deve ser trabalhado, né, filho?